Tá? Não, é o senhor me conhece, Natalino, estou esperando o meu presente, né? Pode ir. Pode começar. Pode começar. Não, pode começar o presente. Esse. Pode começar pelo 200, né? Pela conta. Só aguardando todo mundo voltar aí os equipamentos, transmissões ao vídeo. Ok, todo mundo, gente? Já tá ok, todo Fique à mundo. vontade. Vamos fazer eu acho que os colegas entenderem. Acho que é uma fala do presidente, inicialmente, depois do nosso relator. Com o tempo aí a fala, depois se alguém quiser falar no final, depois dos dois fazerem o parecer, mas eu acho que é importante a gente. Todo mundo estiver de acordo. Todo mundo estiver de acordo. Pode ser assim. Só não precisa se alugar, porque não vai ajudar muito. Não, o problema é esse. Ah, vou ser bem breve. Eu estou com o relator da proposta. Então, Tem o relator da proposta, tá aí, Frank, já? Ok. valendo? Bom, gente, bom dia. Obrigado pela presença de todos vocês, os amigos da imprensa, sobretudo quem nos acompanha todos os dias, né? Fazendo a cobertura dos trabalhos da Assembleia. Hoje é o dia de apresentação do relatório final da CPI. A CPI já encerrou os trabalhos há algumas semanas, depois que foi encerrado o prazo limite, que era de 90 dias prorrogáveis por mais 90, nós não determinamos mais nenhuma diligência e nos dedicamos apenas à confecção do relatório, que ficou ao encargo não só do relator, mas também da equipe técnica, degravando todas as reuniões, né, todos os depoimentos, todos os encaminhamentos. A CPI, na minha modesta opinião, cumpriu com o seu papel. Todo mundo sabe que a Assembleia não tem poderes para determinar alterações para maior ou menor na tarifa, e muito menos alterações para maior ou para menor nas alíquotas de impostos que incidem sobre a tarifa. Mas, apesar de não ter esse poder, nós detectamos, identificamos vários problemas que são objeto de encaminhamentos que estão aqui relatados. Eu vou passar a palavra para o relator, deputado Cadmir. Há encaminhamentos que estão sendo sugeridos ao Poder Executivo, há encaminhamentos sugeridos à ANEEL, há encaminhamentos sugeridos à Energisa e há um encaminhamento muito importante, que é uma sugestão para o Ministério Público Estadual, para que o Ministério Público faça o chamamento, tanto ao governo, quanto à ANEEL, quanto à Energisa, para a celebração de um ataque. E nós acreditamos que, se os encaminhamentos estão sugeridos a essas três instituições, Governo Estadual, Poder Executivo, Agência Nacional de Energia Elétrica e Energisa, se isso for celebrado em um TAC, vai ganhar muito mais força e vai obrigá-los a cumprir. E se cumprirmos esses encaminhamentos, nós temos certeza que vai causar uma redução da tarifa de maneira, ou melhor, uma redução das contas de forma indireta, sem necessidade de alterar tarifa e sem necessidade de alterar a alíquota de imposto. O Estado não vai precisar mexer na alíquota de imposto, a ANEEL não vai precisar mexer na tarifa, mas com a adoção das práticas que nós estamos sugerindo aqui, nós temos certeza absoluta que na hora da contabilidade final da conta vai gerar redução. Agora, para isso, essas práticas que nós estamos sugerindo vão ter que ser adotadas. E para que elas sejam adotadas, elas podem ser adotadas voluntariamente pelas partes aqui, que nós estamos encaminhando as sugestões, ou elas podem ser adotadas através do TAC. Então, um dos encaminhamentos é que o Ministério Público chame as partes para tentar celebrar o TAC. Eu vou passar a palavra para o nosso relator para ele fazer a leitura. O relatório é esse aqui, são mais de 60 páginas. Aqui tem a degravação das oitivas, etc. Então, não é o caso de fazer uma leitura aqui. O deputado Cadmir, nosso relator, nós pactuamos aqui, ele vai ler só a parte final, que é a parte da conclusão dos encaminhamentos. Só me diga com relação a essa questão das oitivas, quantas pessoas foram ouvidas? Agora, foi ouvido o representante da OAB, advogado tributarista, que nos esclareceu todas as questões das incidências de impostos. Foi ouvido profissionais da área da engenharia elétrica, da AGEAC, que também nos esclareceram todos os procedimentos técnicos a respeito da aferição, da cobrança, da composição da planilha de composição de custo da tarifa. Nós ouvimos o diretor presidente da Energisa, que é o senhor José Adriano, e nós convocamos, mas não compareceu, e informamos as autoridades competentes do não comparecimento, o diretor da ANEEL, o André Pectoni. Também aí realizamos todas aquelas visitas iniciais, Instituto de Peso e
Tribunal de Justiça, OAB, Ministério Público, todas essas instituições visitadas que nos ajudaram de alguma forma com dados, informações, vão receber cópia do relatório. Fizemos aquela visita ao TRF, um processo lá que julga aquele aumento ocorrido em 2018 ainda está pendente de julgamento, mas não podemos esperar a boa vontade deles para a gente poder encerrar nossos trabalhos. Inclusive nas conclusões, nas considerações finais, a gente salienta essa questão que está pendente de julgamento, e a gente salienta também essa redução da tarifa que aconteceu anteontem. A ANEEL determinou uma redução de 4,24% na tarifa, o que demonstra a plausibilidade dos pontos que nós estávamos investigando. E se não fossem questões plausíveis, se o aumento não fosse realmente, o aumento que tinha ocorrido não fosse de fato abusivo, a ANEEL não teria determinado agora uma redução. Ao invés de determinar mais um aumento, determinou uma redução na tarifa. É sinal de que o nosso trabalho estava no sentido certo, a gente estava na direção correta. E além disso, a gente apresentou também uma série de projetos de lei, deputado Roberto, deputado Edilson, deputado Chico Viga, eu apresentei também, enfim, praticamente todos nós, membros da CPI, apresentamos, deputado Calegari, proposições legislativas que dizem respeito ao aperfeiçoamento dessa relação consumerista entre a empresa e o cliente. E eu acredito que o conjunto disso tudo vai resultar numa melhoria da prestação do serviço e nas contas de energia elétrica. Essa palavra do nosso relator. Bom, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela oportunidade de nós estarmos apresentando o nosso relatório para toda a imprensa. Como o presidente falou, o relatório é bem extenso, mas a parte mais importante para a imprensa e para as pessoas que nos ouvem e que nos assistem é essa parte dos encaminhamentos. Como ele falou, nós estamos encaminhando em forma de sugestão que cabe aos poderes, à Energisa, ao Ministério Público, que aceite, acate ou não, mas é o que nós encaminhamos. Nos encaminhamentos, o primeiro é que seja expedida recomendação ao Poder Executivo do Estado para que se abstenha de incluir o valor correspondente às taxas de transmissão e de distribuição, bem como a contribuição para a iluminação pública do COSIP, PIS/PASEP e a CONFINS, na base de cálculo de incidência do ICMS, fazendo com que o imposto de referência incida apenas sobre o valor correspondente à tarifa de consumo propriamente dita e sobre a sua própria alíquota. Se o governo fizer isso aqui, já dá uma redução, porque hoje é cobrado sobre todos os impostos. E nós estamos pedindo que seja cobrado no ICMS somente da parte do consumo. Ponto B, encaminhe a Assembleia Legislativa, isso recomendações para o Executivo, tá? Projeto de lei complementar, alterando a Lei Complementar Estadual 278 de 2014, no tocante à criação dos cargos e setores específicos que permitam à AGEAC a celebrar convênio com a ANEEL, no sentido de proceder com a fiscalização e atuação em caso de infrações da empresa concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica do Estado do Acre. Agora, recomendação para a ANEEL, que seja expedido a ANEEL para que proceda com a revisão do inteiro teor da resolução número 414 de 2010, em especial no que diz respeito ao artigo 87 e seguintes, que autorizam a aferição de consumo por média estimativa, bem como das normas que autorizam a transferência dos custos decorrentes das perdas não técnicas aos consumidores, ou seja, que não seja repassado para o consumidor final a questão das perdas, né? Aqueles que não têm nada a ver com isso acabam pagando por uma conta deles. E pelo que eu entendi, seria obrigatório a aferição unitária de cada aparelho e não a média por mês. Correto. A leitura efetiva. Sim. Exato. E que seja também expedida recomendação à Eletroacre, Grupo Energisa para quê? Agora já é recomendações para a Energisa. Proceda com a melhoria dos seus serviços de atendimento ao consumidor, incluindo a implantação de agências físicas de atendimento presencial, a melhoria no serviço de atendimento por telefonia, a adoção de soluções informatizadas, tais como os totens de atendimento e serviços online. Proceda com a adoção de mecanismos informatizados
por meio de aplicativos de smartphones, de leitura, aferição de consumo, em que a responsabilidade pela aferição e fornecimento dos dados e informações relativas ao consumo sejam do cliente consumidor. Ou seja, seria tipo como é feita a declaração do imposto de renda. Você declara e aí seja acatada a sua declaração. Se abstenha de proceder com trocas ou substituições de equipamentos de aferição de consumo, relógios medidores, sem a prévia comunicação, aquiescência e presença do consumidor. Ou seja, para trocar o relógio, hoje ele chega lá aleatoriamente, troca sem comunicar ninguém. Então a gente está aqui sugerindo que seja primeiro comunicado que vai ser feita essa troca e ele esteja presente, o próprio consumidor presente. Tá? Se abstenha de proceder com a alteração de sistemas monofásicos, bifásicos ou trifásicos em unidades consumidoras sem a prévia solicitação também do cliente consumidor. No que seja expedida a recomendação às câmaras municipais de vereadores dos 22 municípios acreanos para que proceda com a revisão da legislação municipal que trata de possível, em especial no que diz respeito à cobrança de tal contribuição em áreas do município que não dispõe de sistema de iluminação pública. Hoje, essa taxa de iluminação pública, até a pessoa que está lá na zona rural, que não tem um poste lá com lâmpada, ele paga. Então, estava recomendando aqui vários municípios que façam uma lei própria para que não seja cobrada aonde não tem essa iluminação pública. Que seja dado ciência deste relatório e suas respectivas conclusões, recomendações aos seguintes poderes e instituições autônomas. Letra A, Ministério de Minas e Energia. B, ANEEL. C, Ministério Público Federal. D, Defensoria Pública da União. E, MPE, seguido de sugestões para que proceda com o chamamento à empresa Energisa, visando a celebração de termos de ajuste de conduta, TAC, para com o estabelecimento de prazos justos e razoáveis para o cumprimento das recomendações expedidas à empresa no presente relatório. Então, isso aqui é o que o presidente falou, né? Nós estamos recomendando que o Ministério Público faça a convocação para a criação desse termo de ajustamento de conduta. Para a Defensoria Pública do Estado do Acre, o PROCON, a OAB, o PJ Acre e a AGEACRE. E que seja dado ciência deste relatório e suas respectivas conclusões das prefeituras municipais e câmaras municipais de vereadores, em especial no tocante à recomendação constante no item 3, parte 4. E as considerações finais. Para além das conclusões e recomendações, insta a salientar que, em decorrência do andamento dos trabalhos desta CPI, houve a apresentação de diversas proposições legislativas, com o intuito de aperfeiçoar a relação consumerista entre a empresa concessionária de prestação de serviços de distribuição de energia elétrica e os clientes consumidores. Aí tem aqui os projetos de lei dos deputados. Primeiro, o projeto de lei 03/2019, de autoria do deputado Roberto Duarte, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxas pelos serviços de religação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica e de abastecimento de água e saneamento básico em caso de corte por falta de pagamento. Lei 3.498, de 8 de agosto de 2019. O outro projeto de lei é o projeto 07 de 2019, de autoria do deputado Marco Cavalcante, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica de publicar nas faturas mensais dos consumidores informação sobre o direito de ressarcimento por eventuais prejuízos causados aos consumidores por falha no fornecimento de energia elétrica. Lei 3481, de 4 de julho de 2019. Um outro projeto de lei de autoria da deputada Juliana Rodrigues, que é o projeto de lei número 22/2019, que dispõe sobre a desobrigação dos templos de qualquer culto, organizações religiosas, quanto ao pagamento de ICMS no uso de serviços públicos de energia elétrica, telecomunicações, água e gás no âmbito do Estado em tramitação. Esse projeto ainda está em tramitação, ainda não tem a aprovação, ainda não tem número do projeto. E o projeto de lei número 87, 2019, de autoria do deputado Janilson Leite, que veda o repasse para a cobrança das ligações clandestinas, os gatos, né, os famosos gatos, de energia aos consumidores, também está em tramitação.
esse projeto ele propõe que esses gastos, eles entendem como perdas, seja cobrado, rateado entre todos os consumidores que pagam fielmente as suas contas. Então, também eu acho um projeto válido e acho injusta essa cobrança, que quem paga realmente suas contas paga por aqueles que furtam a energia. Projeto de Lei 51, de autoria do deputado Roberto Duarte também, que estabelece limites ao corte de fornecimento de água, energia elétrica e serviço de telefonia nos dias que especifica no âmbito do Estado do Acre, Lei 3.508, de 8 de agosto de 2019. Tem um projeto de lei também número 112 de 2019, de autoria do deputado Chico Viga, que obriga as concessionárias prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica do Estado do Acre a trazer impressa na conta de energia elétrica ou em folha anexa a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo correspondente ao período faturado. Ainda não tramitou esse projeto. 112. Projeto de lei número 118, de autoria do deputado também Chico Viga, que obriga as concessionárias de energia elétrica do Estado do Acre a disponibilizar pela internet a medição do consumo de energia elétrica em tempo real aos usuários do serviço. Também não tramitou. A indicação número 102, com anteprojeto de lei, de autoria do deputado Daniel Santana, que altera a lei estadual 3.091, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a isenção de ICMS para micro e mini geração própria de energia elétrica. Aí tem também a indicação número 802, como um anteprojeto de decreto de autoria também do deputado Daniel Santana, sugerindo alterações no decreto 2.716 de 2015, com o objetivo de alterar os limites de faixa intermediária de tributação do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, dos atuais 140 para 200 kW mês. Ainda se faz necessário aguardar o desfecho do processo judicial oriundo da propositura da ação civil pública 100.14.13/57 de 2018, movida pela Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado em desfavor da Eletroacre Energisa, que tramita perante o TRF-1. Ademais disso, em data de 10 de dezembro deste ano, a ANEEL decidiu por minorar a tarifa de energia elétrica incidente no Estado do Acre na proporção de 4,24%, o que demonstra a plausibilidade das teses ventiladas e investigadas pela presente CPI. É o relatório. Eu passo a palavra para o demais ninguém quiser fazer alguma consideração, mas vocês viram, foi bem breve, né? O relatório completo vai estar publicado no Diário Legislativo, com todas as informações mais detalhadas, mas o que tinha de mais importante, que é a parte da conclusão das recomendações, foram justamente esses pontos que foram lidos pelo nosso relator. Eu passo a palavra para o deputado Genilson, que solicitado também. Bom, primeiro dizer que nós estamos satisfeitos, né, com o papel que a CPI cumpriu ao longo deste ano, porque quando nós fizemos a proposta para que ela fosse criada nesta casa, nós entendíamos que havia necessidade de um instrumento legislativo para poder corrigir os problemas ocasionados pelo processo de privatização da Eletroacre. Problemas que divergiu do que foi prometido, que era energia de qualidade e com preço justo, e nós percebemos que isso não aconteceu. O que houve foi um aumento absurdo no preço da energia. E este aumento absurdo estava sendo, né, pela população denunciado o tempo todo, e esta casa não poderia ficar isenta disso. Então a CPI abraçou esta causa ao longo deste ano, e é bom que se diga que não é uma causa que termina neste ano, porque há muitas coisas pela frente que nós temos que acompanhar, e ao não terminar este ano, nós, mesmo assim com o relatório da CPI, nós percebemos que alguns elementos foram cumpridos. Por exemplo, um dos principais elementos questionados foi a transparência. A transparência na cobrança do preço da energia. E fomos reunindo, identificando, e a Energisa se comprometeu conosco, da CPI, de que criará um instrumento
baseado no tempo em que vivemos, que é da tecnologia da informação, que no mês de junho do ano que vem será inaugurado pela empresa, que será um aplicativo para poder fazer com que o cidadão possa ter acesso à informação acerca da sua conta de energia em tempo real. Isso, para mim, representa um avanço. Também, nós percebemos aqui dezenas de projetos que foram aprovados pelo parlamento. Que são projetos que acabam regulamentando normas de cobranças e de convivência entre o consumidor e a empresa. E essas normas foram feitas por esta casa. Imaginem vocês se esta casa tivesse cruzado os braços e não tivesse cada deputado aqui se debruçado para fazer projetos de lei, né, para que o Estado possa cobrar. Então, essa também foi uma tarefa que a CPI possibilitou. E fico satisfeito, né, por conta que há outros elementos que, embora sejam efeitos colaterais, nós percebemos que aconteceu. Quando a Energisa aumentou de 21 para 18, né, aliás, quando a Energisa aumentou a conta de energia em 21%, houve uma luta ali em cima. Uma luta forte, intensa, com a ida dos parlamentares em Brasília, e fruto disso, eles diminuíram de 21% para 18%. E agora que a Energisa tinha feito um pedido, deputado Gonzaga, para aumentar novamente, eles fizeram um pedido agora para a ANEEL, para aumentar novamente o preço da energia. A ANEEL foi reduzir em 4%. Então, se você pega 3% lá de trás e 4% agora, é uma redução de 7%. Mas é 3,80 para 4,62 agora. 8% por aí. Então, isso é muito diante do que aumentou? Não é muito, mas foi fruto de uma conquista, de uma luta que esta CPI, que este parlamento fez. Então, houve aqui o cumprimento de um papel que, para além de estabelecer normas, que para além de poder regulamentar esse convívio entre quem cobra e quem consome, também houve, fruto da luta, diminuições aí que nós consideramos, ou pelo menos eles se inibiram em conceder mais aumento. E acho que o ano que vem será um ano de muita mais luta, porque nós percebemos que há tentativas de privatizar os outros setores, como a questão da água, que neste momento está em votação, esteve em votação no Congresso Nacional, e que certamente chegará ao Acre, e que será mais um problema para que a gente possa enfrentar. Me sinto na condição de proponente dessa CPI, contemplado com o papel que ela cumpriu este ano. Rapidamente, eu queria destacar 3 questões. Muito rapidamente mesmo. A primeira delas é o trabalho de vocês, da imprensa. Se é verdade que houve uma pauta do debate pela parte da Assembleia, vocês deram muita atenção a essa pauta. E é por isso que tem uma consequência prática. A Energisa hoje tem um problema para resolver. Ela é a empresa mais odiada do estado do Acre. Ela não tem a confiança do povo. É a empresa que é mais questionada no PROCON. É a empresa que é mais questionada em outras instâncias de justiça, por conta do seu relacionamento com o consumidor. Eu destaco isso não é com prazer não, porque eu gostaria que a Energisa fosse uma empresa respeitada no estado do Acre. Mas eu destaco isso porque o tratamento que ela deu, em conluio com a ANEEL, eu repito, em conluio com a ANEEL, teve como desdobramento essa desmoralização pública de uma empresa. Portanto, ela vai ter que fazer um esforço muito grande para recompor a sua imagem perante os consumidores. Daí a importância do trabalho do CPI. Nós, digamos assim, abrimos e expomos as entranhas dessa relação. Um relatório que eu considero, o deputado Cagniel, conduzido a CPI pelo presidente Daniel Zé, um relatório conciso, objetivo e bem focado. Parabéns pelo relatório. Segunda questão que eu destaco é o conluio que houve com a ANEEL, e a ANEEL teve, como já foi dito aqui, que recuar 3 vezes. Ela concedeu um reajuste grande, depois recuou em num percentual menor e tentou vir aqui convencer de que eles eram isentos do processo. Recuou a primeira vez. Segunda vez, não acatou o pedido de majoração da própria Energisa. A Energisa ficou numa audiência aqui o tempo todo escondendo o pedido que tinha feito de reajuste da tarifa.
Foi preciso endurecer a conversa para poder eles mandarem posteriormente. Então ela recuou pela segunda vez. E a terceira vez teve que fazer uma diminuição, né, do percentual de tarifa. Portanto, o ANEEL também ficou exposta no plano nacional. E tendo que fazer uma recomposição, porque se a ANEEL entra nesse jogo, esse foi o combinado da privatização. E eu encerro com essa observação. O povo do Acre aprendeu que privatizar setor estratégico é ruim para o consumidor. O povo aprendeu isso. Por isso vai ter muita dificuldade para aqueles que querem privatizar a água. Portanto, é um outro bom resultado do debate da CPI, né? Eram essas observações. Obrigado, deputado Roberto Duarte. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. Obrigado a todos os membros da CPI, a todos os deputados da Assembleia Legislativa que sempre acompanharam essa CPI muito de perto. Eu acredito que nós conseguimos realizar um bom trabalho aqui, deputado Zé Bisteiro, com relação a algumas investigações. Agora também é importante, presidente, nós destacarmos que houve uma falha que nós não conseguimos supri-la ao longo dessa CPI, que é justamente a perícia que deveria ser realizada nos medidores da Energisa. Que nós não conseguimos concluir essa etapa, e aí precisamos explicar aqui também, porque o IPEM e o IMetro não tinham condições de fazer essas oferições, essas fiscalizações aqui no estado do Acre. E isso deixou um pouco prejudicada a nossa CPI, mas que nós vamos continuar insistindo nessas investigações. Por quê? Porque até hoje a Energisa não conseguiu explicar aos consumidores e à população de modo geral o porquê daquele aumento abusivo, exagerado no mês de setembro. Não houve explicação. A gente fez, mês de agosto, né? A gente fez uma campanha, inclusive nas redes sociais, os deputados, a população de forma geral, de convocar a população, de buscar os seus direitos na justiça, denunciar essa Energisa, essa empresa, também no PROCON e no Ministério Público. Algumas pessoas perguntam, obtiveram resultado? Algumas pessoas que entraram na justiça me ligaram e agradeceram, deputado Genilson, porque obtiveram resultados. Na própria audiência de conciliação, a Energisa, de forma inexplicável, propunha uma conciliação para reduzir as contas de energia para quem buscou a justiça. Eu tenho um caso prático da minha residência, onde a minha esposa adentrou na justiça, protocolou uma ação na justiça, e na audiência de conciliação, a Energisa propôs redução, se não me falha a memória, de R$160 na conta de energia. E eu perguntei a ela, mas por quê? Ela disse, eles não explicaram o motivo, mas fizeram uma proposta, deputado Luiz Gonzaga, de reduzir o valor da energia, se não me falha a memória, repito, em torno de R$160. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que a CPI cumpriu o seu papel, como poderia cumprir, até onde as nossas limitações nos deixaram cumprir, porque tem coisas que são acima das nossas limitações, já busca no âmbito federal. E aí o que aconteceu? O que a gente deixa aqui como relato em cima dessa situação é que, se hoje o consumidor continuar se sentindo ferido com relação à energia elétrica, que procure a justiça. Não deixe de procurar a justiça também em esses casos. Denunciar ao PROCON, denunciar ao Ministério Público todo aumento abusivo na sua energia. Isso é importantíssimo. Concluo, senhor presidente, dizer que com essa CPI nós podemos também fazer um requerimento, um encaminhamento que eu fiz como deputado estadual ao deputado Flaviano Melo, que requisitou a Comissão de Minas e Energia do Congresso Nacional uma revisão com relação ao aumento que houve de 18 e alguma coisa por cento. Está judicializado, né? Isso, também que está judicializado e que agora foi aprovado o requerimento do deputado federal Flaviano Melo na comissão, por unanimidade de todos os membros do Congresso Nacional, e que eles vão trazer a ANEEL para dentro do Congresso Nacional para saber o porquê daquele aumento e como foi dado aquele aumento. Ou seja, vão investigar as irregularidades e vão solicitar também, através da CEPAM do Congresso,
a derrubada desse aumento de 18%. Isso tudo consequência daquilo que nós estamos investigando dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso é importante que se diga. Enquanto a Justiça não der ao resultado final da ação, nós estamos buscando outros meios. E esse meio é o Congresso Nacional, que tem mais poderes do que nós aqui e mais atribuições do que nós para fiscalizar junto à agência reguladora a nível nacional. Então eu concluo parabenizando a todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Acre que, de certa forma, contribuíram com essa CPI. Vejam bem, os projetos de leis que foram citados pelo nosso relator não são só dos membros da comissão, são de outros deputados que não fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas que também estavam engajados nessa CPI para que a gente pudesse obter esses resultados. Muito obrigado. Então, para encerrar de verdade, eu vou aqui colocar, porque essa é uma apresentação pública para a imprensa, mas também a reunião final da CPI de apresentação e apreciação e aprovação do relatório. Então, eu quero submeter aqui aos membros, apenas fazendo uma sugestão do relator, para que a gente inclua aqui dois pontos que foram mencionados aqui pelo deputado Roberto, dentre as recomendações que também a gente expressa, além de todas as recomendações que já foram lidas, uma recomendação ao IPEM, Acre, e ao IMETRO, para que proceda com a perícia, que infelizmente eles alegaram não ter tempo para fazer quando nós solicitamos, porque essas perícias foram requeridas pela CPI, mas infelizmente o IPEM Acre não dispunha da chamada bancada de testes. Essa bancada de testes ainda estava em processo de acreditação, ou seja, ela estava sendo submetida a todas as aferições, as calibragens, para que eles possam vir a fazer esse tipo de perícia. Então, que a gente também expressa essa recomendação para que o IPEM realize perícia em quantidade, e o IMETRO em quantidade a ser definida aqui por amostragem, e que isso possa ser feito periodicamente, todos os anos, uma determinada amostragem de relógio de unidades aferidoras. E o outro ponto que a gente possa incluir também é o encaminhamento aqui das cópias dentro daquela relação de entidades que nós listamos aqui, mas incluir mais uma, que é justamente a Comissão de Minas e Energia do Congresso, da Câmara e também do Senado, para que eles também tenham ciência da colocação. Sim, deputado, perdão. O requerimento que o senhor está sugerindo colocar no relatório seria justamente aqui a gente poderia usar a oferição que já foi feita. Perfeito. Por nós. Perfeito. Entendeu? Já foi feito o mesmo requerimento. Os projetos que não foram mencionados aqui, perfeito. mas e a gente que estão fazer a em checagem, tramitação, para que os poderes possam conhecer a existência desses projetos. Inclusive os projetos que deram entrada mais recentemente, que portanto não constam aqui na lista. Então, feitas essas ressalvas, submeta a apreciação dos pares. Quem concorda com o inteiro teor do relatório, permaneça como está, os contrários manifestem-se. Então está aprovado o relatório da CPI. Agradeço a presença dos amigos da imprensa e a gente vai disponibilizar depois para vocês a cópia impressa dessa parte final que consta das recomendações. Já com essas alterações que foram aprovadas aqui também. Muito obrigado. Obrigado. Pronto. Muito